trabalho, vamos falar do poder que o rei tinha no início da monarquia e como se foi modificando o seu poder ao longo das décadas. Como foi governando o nosso país e as alterações a que se submetido na Idade Média. Apesar da organização política feudal se basear num esquema sucessivo de vassalidades que iam desde o humilde detentor de um pequeno feudo ao senhor dos vassalos terrenos que obedeciam em teoria ao rei, este tinha neste panorama um poder essencialmente de árbitro, zelando para que parte que cumprisse os seus deveres e deste modo se manifestassem o equilíbrio e a paz. O soberano não tinha assim um poder direto sobre os senhores, executando um pequeno número de barões, cumprindo as suas funções através de intermediários. Chega-se inclusivamente ao ponto do rei possuir domínios de dimensão e importância bastante inferiores aos da maioria dos senhores. Terratenentes, devendo-se a este facto também à apropriação indevida de propriedades régias pelos senhores, ao que deu origem às inquisições. Desta forma, verifica-se que o poder régio advia não só de uma força ou riqueza de materiais, mas da junção de superioridade moral, que permitia resolver conflitos sem recorrer a excessos de ordem física. Constata-se assim que na Idade Média imperava o valor moral, cujo incumprimento podia inclusivamente fazer perder os direitos do senhor da terra sobre as mesmas. Foram vários os casos com estas características, em que os senhores maltratavam os peregrinos ou quebravam os juramentos, estendia-se esta regra também aos soberanos, cujos súbditos eram livres de destronar o caso, considerassem que alguma ordem sua tinha sido indigna e podendo os mesmos vassalos apelar ao Papa, que os obrigava da obediência se algum aspecto da conduta régia fosse considerada incorreta ou ofensora dos bons costumes. As inquisições eram realizadas por oficiais públicos e outras pessoas de confiança do rei. Pretendiam verificar os limites territoriais, as aldeias, vilas e cidades, entre outras, os núcleos populacionais, as propriedades agrícolas e as principais produções dessas propriedades. Chefia militar, a manutenção da paz e da justiça, ele era o juiz supremo e o legislador supremo. Isso iniciou-se com Dom Afonso II, que criou as leis gerais e que foram aplicadas em todo o território. A cunhagem da moeda e a criação de preços. Ele era o considerado o rei na terra, Dominus Rex, dono do reino. Apesar da organização feudal se basear num esquema sucessivo de vassalidades que iam desde o humilde detentor de um pequeno feudo ao senhor de vastos terrenos que obedecia à teoria do rei, este detinha neste panorama um poder essencialmente de árbitro, zelando para que parte que cumprisse os seus deveres, deste modo se manifestasse o equilíbrio e a paz. Com o objetivo de continuar o combate à expansão dos senhores, o rei promoveu a expansão dos concelhos, atribuindo ainda mais regalias e privilegiando os vizinhos. O rei apoiou os grandes mercadores e confiou na chancelaria e nos legistas para defender a sua autoridade. Quando as guerras terminaram, a divisão em senhorios deixou de ser favorável para o rei, pois os senhores tendiam a abusar de poderes desafiando mesmo os poderes do rei. Então, os reis, para combater a expansão dos grandes senhores, o rei Dom Afonso II procedeu à instituição das cortes para discutir e aprovar leis como as leis de desamortificação. A corte régia portuguesa sempre se deslocou pelo reino durante a época medieval, para melhor se inteirar dos problemas e eficazmente exercer tarefas governativas. O rei e a corte faziam-se acompanhar de funcionários e assembleias que compunham a administração central. Eu vou falar sobre o reforço dos poderes da chancelaria. No desempenho das suas atribuições, o rei era auxiliado por um grupo de altos funcionários com funções bem determinadas. O alferes-mor, que era a quem competia a chefia caso o monarca não estivesse presente. O mordomo da corte, responsável pela administração da casa real. O chanceler, guarda do selo real, utilizado na autenticação dos documentos. É de ressaltar ainda o modus vivendi da dinastia francesa dos Capetos, que encarnava na profissão aquilo que mais prezado era num soberano: a simplicidade no vestir,
no comer, no beber, misturando-se com o povo, sem se destacar, inteirando-se das necessidades deste e ganhando pela justiça e o seu respeito e fidelidade. Por outro lado, o rei dispõe das terras incluídas na jurisdição a seu bel prazer, o que frequentemente lhe traz conflitos com os senhores feudais, e o trono é transmitido hereditariamente, sendo estas características mais marcantes do sistema monárquico medieval.